A PEC que restringe de forma gradual o acesso ao abono salarial, ao projeto e o projeto que limita o ganho real do salário mínimo devem ser votados ainda hoje na Câmara dos Deputados. É o pacote de corte de gastos do governo. A Marília Ribeiro tem mais detalhes para a gente. Oi, Marília. Oi, Colombo, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo, viu? Essa PEC e também os dois projetos devem ser analisados ainda nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados, que trata, justamente sobre o pacote de corte de gastos que foi apresentado pelo governo. Quando essas medidas chegaram lá dentro do Congresso Nacional, Colombo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a traçar um calendário, que seria o seguinte: seriam 2 semanas para análise dentro da Câmara dos Deputados e mais 1 semana para o Senado Federal, que seria essa última semana de trabalhos dentro do Legislativo. Só o que aconteceu? Nós chegamos nessa 3ª semana do Legislativo e esses projetos ainda estão lá dentro da Câmara dos Deputados. Isso porque, Colombo, eles enfrentaram diversas resistências relacionadas para que esse projeto pudesse avançar, as 3 propostas relacionadas ao corte de gastos. Isso tem a ver também por conta das emendas parlamentares que foram liberadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, porém com mais rigidez, questão de transparência e rastreabilidade dessas emendas parlamentares, o que não foi muito bem visto por deputados e nem por senadores. Desta forma, eles meio que travaram o avanço dessas matérias, só que agora parece que isso vai ser resolvido nesta quarta-feira. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, traçou esse calendário desses últimos dias de trabalhos lá dentro da Câmara e do Senado Federal. Lá na Câmara, deve ser de fato analisado hoje os 2 projetos, um projeto de lei complementar e um projeto de lei, e também a proposta de emenda à Constituição sobre esse pacote fiscal. A PEC, a princípio, Colombo, ela teria um trajeto um pouco maior, uma tramitação mais longa por conta dessa questão dela por se tratar de uma PEC, Só o que aconteceu, o Arthur Lira juntou essa PEC do corte de gastos junto com a outra de 2007, que já estava avançada. Então, desta forma, essa PEC do corte de gastos, ela não vai precisar passar pela Comissão de Constituição e Justiça, indo direto para a votação lá dentro do plenário da Câmara dos Deputados. E essa proposta, ela visa uma economia de 327 bilhões de reais no período de 2025 a 2030. Deste total, 70 bilhões de reais seriam concretizados nos próximos 2 anos. E o que trata essa PEC, Ela prevê mudanças nas regras do abono salarial e também mudanças no Fundo Constitucional do Distrito Federal e prorroga a medida que desvincula as receitas da União até 2032. E, por fim, ela também deve proibir para o pagamento dos supersalários de servidores. Agora, se isso vai ficar ou não, essas questões relacionadas a essa PEC, a gente vai precisar acompanhar, Colombo, hoje à tarde, lá dentro da Câmara dos Deputados. Vai estar lá os nossos repórteres, a Jovem Pan vai estar acompanhando para saber o que vai acontecer em relação a esse pacote do corte de gastos. Se ele vai ser finalizado na Câmara dos Deputados hoje ou se isso vai ficar para amanhã. Lembrando que tanto a PEC quanto os 2 projetos ainda precisam ser analisados pelo Senado, Colombo. E temos pouquíssimo tempo para que tudo isso aconteça. Marília Ribeiro, ao vivo, direto de Brasília. Faltam 10 minutos para as 8 horas da manhã. Repita. 7h50.